Fire, com Bispo Paulo Santos. Bom dia a você que integra a família militar brasileira. Eu tenho acompanhado como pré-candidato a deputado federal várias exposições que vêm ocorrendo nas redes sociais, em especial grupos em que a categoria se manifesta. E tem um grupo muito importante, eu convido você que realmente tem interesse nos debates das questões militares, buscar proximidade dentro desse grupo, que é o grupo do Sindmil Brasil. Esse grupo abriga várias vertentes, divisões, posições e questões políticas a nível nacional. Que, detalhe, enfatizo, trata sobre as questões da família militar, ou seja, militares da ativa, reserva, reformados, pensionistas, todo o segmento em si. O objetivo desse vídeo é trazer algumas respostas para alguns que se posicionam no grupo, de terem uma ideia realmente do que nós precisamos. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção, e eu vou usar o vídeo aqui do Timefire como uma resposta ao que foi posicionado no grupo ontem. Está escrito, aqui eu vou ler o que a pessoa colocou, não vou citar nomes para evitar inconvenientes, mas apenas o texto e a pergunta que ele faz e a observação que ele faz é de grande importância dentro do cenário político nacional. Ele dispôs dessa forma que eu vou ler aqui para vocês. Quem pensa em entrar na política militar, não venham com promessas de que vai mover céus e terra, mas pelo menos briguem pelo real. Veja as forças, estou abstendo algumas frases aqui que não vem ao caso, tá? Veja as forças só querendo reduzir os números de dependentes dos hospitais, que são nossa família, colocando dificuldades. É um parto para fazer, um exame que às vezes dura 10 a 20 minutos para ser feito, e você só escuta que não tem agenda aberta, ou se tiver o exame é para daqui a 2 ou 3 meses. Ele está certo. Isso realmente vem acontecendo nos hospitais, mas também a essa pessoa que colocou isso, já foi dito pelas autoridades competentes que o hospital hoje é prioridade para quem está na ativa. Por isso que eu, como pré-candidato, defendo a criação de um hospital para o pessoal veterano. Porque é injusto que nós que pagamos pelos hospitais militares, porque você paga, existe um fundo único de saúde para a Marinha, Exército e Aeronáutica, então isso é pago, e a pensão militar, que é uma das mais altas do país. Estão alegando novamente, depois da Previdência, que só foi feita para beneficiar oficiais generais, usando o dinheiro da própria Previdência, pelo governo da gestão passada, e hoje continuam alegando que a Previdência está dando prejuízo. Quanto que já está provado que o que arrecada, e eu já fiz um vídeo sobre isso, mostrando, usando como base o pagamento de um terceiro sargento reformado há 20 anos, como terceiro sargento, então ele está pagando isso há 20 anos. Faz o cálculo de R$ 784 por ano, dá R$ 7.840, 10 anos, R$ 78.400. Está difícil de se calcular que R$ 78 mil pago por um militar em 10 anos, se você multiplicar por 10, dá 780 mil. E 1.000. Quanto é que não vai dar? Onde está indo esse dinheiro? E não existe uma fiscalização, porque os militares são blindados. Então eu vou provar agora nesse vídeo que não são blindados. E vou responder uma outra pergunta desse militar, desse veterano que fez lá no grupo, em que ele diz que nunca viu um militar eleito levantar a questão de uma auditoria nas contas do sistema de saúde das forças, que creio que tenha verbas que seja redirecionada para outros fins. Não sabemos quanto entra na força para ser gasto,
No ano, no sistema de saúde, nos é passado sim os valores dos descontos, como agora saiu um bônus na Marinha, padronizando por cima o valor dos descontos, mesmo sabendo que tivemos um reajuste minúsculo para inflação e taxa de juros. Corretíssimo também, mas observe bem que ele fala, nunca vi um militar, e nem vai ver. Sabe por que você não vai ver? Militar não pode se manifestar publicamente. O amigo está esquecendo que existe militar, reservista e veteranos. Hoje, só quem pode se manifestar publicamente, como eu estou fazendo aqui agora e como você faz, quem é veterano. Os militares não podem. Se a força detectar qualquer manifestação de um militar da ativa se manifestando publicamente, ele é preso e corre sério risco de responder sanções militares. Agora, quem quer prejudicar sua carreira por expor um ponto de vista? Muito difícil. Eu servi 30 anos e não encontrei ninguém que fizesse isso. Eu mesmo fui um que fui desestimulado a fazer. Se eu fizesse isso, eu seria perseguido, caçado, preso e respondido em inquérito. Porque é proibido. Então você não vai ver nunca um militar fazer isso. Agora, veterano você vê. Veterano você pode ver. Você cobrar dos veteranos, você está corretíssimo. O veterano pré-candidato, pode cobrar. Porque se você me cobrar, eu vou ter resposta para te dar. Como eu estou te dando uma resposta agora. O veterano que fez isso aí, levantaram uma questão de uma auditoria nas contas do sistema, você está falando com ele aqui agora. Eu fiz. Eu tenho esse projeto dentro da minha pré-campanha de fazer isso se eu chegar lá. Ah, mas como é que você vai fazer isso? Pode fazer isso? Pode. Um deputado pode fazer isso. Mas tem meios, preceitos e regulamentos para que ele siga, para que ele possa fazer isso que o amigo está sugerindo aí. Nós vamos chegar lá. Para um deputado federal realizar, ou estadual, ter acesso à realização de vistoria em unidades militares, como hospitais, é necessário seguir procedimentos específicos que envolvem a coordenação com as autoridades militares competentes e o Ministério da Defesa. E, geralmente, a ação é realizada no âmbito de uma comissão parlamentar. Opa! Paro por aqui para falar com o prezado. Porque eu vou botar esse vídeo lá no grupo, para que você tenha acesso e possa assistir. Eu falo com o prezado, com todos que têm essa dúvida. Como que um deputado vai entrar dentro de um quartel baseado em quê? Numa comissão parlamentar. Através de uma comissão parlamentar, ele pode e tem acesso direto com essa comissão para entrar nos hospitais e para fazer avaliação. O que é uma comissão parlamentar? Ação conjunta, fiscalização dos atos do Poder Executivo, incluindo as Forças Armadas, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Olha aí, importante saber disso. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em geral, um deputado individualmente não pode fiscalizar de forma autônoma e restrita a órgãos do Executivo. Essa fiscalização deve ser feita por meio das comissões permanentes ou temporárias da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal, ou da Assembleia Legislativa, no caso de deputado estadual. Então, o que um pré-candidato veterano das Forças Armadas pode fazer é compor, lutar para compor lá em Brasília uma comissão permanente para que não só, nesse caso, como outros que venham a surgir, ela possa ter acesso aos quartéis, às unidades de saúde das Forças Armadas e exercer um papel fiscalizador, porque é para isso que um deputado é eleito. E aí sim, através da comissão, ele pode até mesmo instaurar inquéritos e estabelecer cobranças do Executivo em ações penais relativos, assim como convocar comandos, autoridades, para sentarem lá naquela salinha chamada audiência pública e ali responder e ser responsabilizado até juridicamente, judicialmente, por ações que não venham a estar de acordo com o prescrito na legislação e nas prerrogativas que regem a instituição. Ou seja, se for comprovado que ele fere não só as normas estatutárias, como a Constituição Federal, é passível sim de cadeia.
Você não vê ninguém falando isso. Mas esse que vos fala aqui tem sim apresentado, dentro da sua pretensão, humilde e simples, mas sempre sendo idôneo, sincero e verdadeiro, a criação de comissões. E isso eu não estou te falando agora, você vai fazer isso e você agora. Não, eu tenho prova nas redes sociais de que já postei isso daí, a criação de comissões. Ninguém valorizou, ninguém deu valor, prezado. Pouca gente deu valor a isso que eu coloquei. Porque a cultura militar induz a sempre levar em consideração aquele que vai dar aumento, 40%, 50% de aumento. Mas você brigar, por exemplo, pelos direitos do militar de ter subespecialidades que possam aferir, retornar os 40% que antigamente era feito e nos foi tirado sem nenhuma justa justificativa, por um mero decreto presidencial, 2215, que acabou, por exemplo, com a passagem para a reserva remunerada, com um posto acima, aí o pessoal fica caladinho, ninguém fala nada. Mas isso é o que nós temos que brigar. Ficam querendo bater contra a Lei 13.954, ela não vai ser mudada. Tá, já estamos há 6 anos tentando mudar essa lei e não conseguem sequer mexer um item dentro dessa lei. Aliás, parece que uma coisa que conseguiram, que foi instaurar os altos e médios estudos e incluir os suboficiais nessa temática, a ponto do almirante Garnier dizer que os praças foram beneficiados porque os suboficiais ganham até mais do que os almirantes. Olha que situação constrangedora isso daí, porque nós sabemos que isso não é a verdade. Em termos de porcentagem, sim, mas a defasagem de um soldo de um para o outro é muito grande para chegar a esse ponto. O padrão de vida dos oficiais, altos oficiais, não foi alterado por causa disso daí. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mais de 12 minutos, mas é interessante abordar esse tema. Não consegue se abordar um tema tão complexo de uma forma de estalar de dedos, conseguindo, para isso, fazer milagres. Então a gente tem que tomar o tempo para explicar. Então a verdade é uma só. A parte toda de baixo, ninguém ganhou nada. De terceiro sargento para baixo, principalmente. Porque os segundos e primeiros sargentos ainda tem o CAPA, o curso de aperfeiçoamento e liderança. Mas os terceiros sargentos para baixo não ganharam nada. Ah, você está sendo contra. Ah, Bispo Paulo Santos, você tem que falar em nome de todos. Mas eu falo em nome de todos. Agora eu não vou mentir. E nem estou aqui para injustificar o que os suboficiais e os segundos e primeiros sargentos conseguiram. Ao contrário, eles fizeram jus para isso. Eu tenho uma pauta, um projeto para ser apresentado em Brasília, em sendo eleito pela misericórdia de Deus, para que os suboficiais e todos os praças que têm diploma de nível superior ascendam a nível superior. Ou seja equiparado a oficial. Ah, mas não posso pegar um suboficial e transformar ele num primeiro tenente da noite para o dia, mas em valores pode. Em valores pode. Não é isso aqui que vai dar para o suboficial ou para o sargento dinheiro na conta. É o valor que eles percebem. Então pode muito bem ser criado, sim, um valor similar ao que tinha de 40% para as subespecialidades, para que esse profissional que tem curso superior receba financeiramente, equiparado a um segundo, primeiro, capitão ou major, ou seja lá o que for. Aí é uma questão do que a comissão poderia estudar, poderia avaliar e poderia acrescentar. Valeria mais do que 40% de aumento no salário, não valeria não? Porque você está ganhando 40% todo mês em cima daquele montante. Acabaria com problema financeiro, acabaria com superendividamento. Porque isso já existiu na Marinha. Não estou pegando coisa nova, estou trazendo o que já existia. Quando você fazia curso de submarinista ou de controlador de voo ou alguma outra especialidade amparada pelo regulamento nesse aspecto, era 40% a mais. Como já existia o posto superior.
Quem foi da antiga sabe o que é isso. Quem é novo não sabe, não viveu, mas quem é da antiga sabe. Então, vamos partir para uma realidade. Quando se quer, se faz. Não é impossível ninguém de obter. Eu quero deixar aqui bem claro para quem nos assiste que o fundamento legal de tudo isso que eu estou falando está na Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, que prevê transparência e acesso às informações públicas. Mas a natureza militar das unidades exige a conciliação desses princípios com a segurança nacional e hierarquia militar. Balela. Isso aqui, desculpe, tá? Com todo respeito à lei, é balela. O que o militar tem para esconder e por que ele tem para esconder? Planos secretos? Isso lá nos Estados Unidos acontece. Aqui no Brasil, qual é o plano secreto que nós temos? Lá tem a Área 51. Aqui nós temos que área? Lá tem a Antártida, que é protegida. Por que vocês acham que o Trump quer entrar na Groenlândia? Quer dominar a Groenlândia? Terras raras. Aqui não temos isso. Nós temos terra rara, mas não temos isso. Então, por que não pode haver transparência das informações, como o amigo cita no seu post, e tantos outros que têm procurado a mim? Por que você não fala sobre isso, bispo? Estou falando hoje sobre essa questão. Eu sou contra. E eu acho que nós precisamos formar. Eu sugeri, e vou deixar, se possível, nesse vídeo aqui, exposto o post em que eu cito 4 pontos principais de um dos meus projetos parlamentares de campanha. Fica o meu abraço, minha gratidão. O que eu estou expondo aqui não é controvérsia a quem colocou lá, mas apenas endossando de forma clara e transparente com o que está escrito na legislação a respeito dos nossos direitos, que hoje, como foi dito aí, nós não sabemos por que aferir esse aumento. Nós ganhamos um 4,5% de aumento em cima do nosso salário. Isso vai vir, você ter que pagar 20% agora em cima de clínicas particulares, porque o hospital militar não está tendo condições de te atender naquela área. É o cúmulo da vergonha, porque você paga mensalmente, como eu já provei aqui, o FUSMA e a pensão militar para isso. Por que você tem que tirar mais do que você não tem? É uma pergunta que só nas eleições nós vamos ter resposta. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Ad sumos.